Aquário, Aquário, Aquário. Vamos trazer hoje os planetas em Aquário. Quando a gente fala de um planeta num signo, a gente vai encontrar várias informações por aí e geralmente a gente começa a estudar astrologia por aí mesmo. Porém, o objetivo é fazer com que os signos e os planetas e a astrologia por completo se torne orgânica dentro da gente, porque a astrologia não tem como objetivo limitar. A astrologia é uma arte que nos ajuda a construir a nossa própria vida, a nossa própria consciência. Então, quando a gente fala sobre um planeta num signo, a gente vai estar de alguma forma se autoconhecendo. A gente vai se identificar com alguns pontos em maior ou menor grau. Mas o objetivo de falar dos planetas nos signos é simplesmente ajudar a ilustrar mais a união daqueles dois símbolos. Porém, eles vão muito além disso porque eles devem ser lidos em última instância no mapa por completo. Então a gente não pode analisar um planeta no mapa de forma isolada. Mas vamos lá. Vamos trazer alguns exemplos aqui dos planetas em Aquário para a gente ilustrar. Quando a gente estuda o Sol em Aquário, é o que a gente conhece como os aquarianos. Então, sempre que você ouvir falar que alguém é taurino, aquariano, pisciano, leonino, quer dizer que o Sol daquela pessoa estará naquele signo. Então, quando a gente encontra o Sol em Aquário, quando a gente encontra os aquarianos, o Sol vai representar o coração e a jornada solar daquela pessoa. O que seria a jornada solar? O que a vida vai trazer para a jornada dessa pessoa que fará com que o coração dela seja aquecido, fará com que ela sinta que ela está vivendo o que ela é como um indivíduo separado. Isso vai representar o signo solar. No caso de Aquário, os temas de Aquário farão parte da jornada dessa pessoa. Então, temas voltados para grupos e para o coletivo, para a impessoalidade do ser humano, para as amizades, esses temas poderão estar presentes na vida do aquariano. Porém, é importante lembrar que um signo tem infinitas interpretações. Então, às vezes, a gente pode encontrar um aquariano que seja isolado, por exemplo. Então, quer dizer que a manifestação do signo de Aquário ou de qualquer outro signo nessa pessoa seja de uma forma diferente do que a gente está trazendo aqui. Por isso que eu digo que a astrologia ela não pode limitar, não tem como. E sobre essas conexões com grupos, podem ser grupos de qualquer tipo. Grupos voltados para a política, para a espiritualidade, para a religião, para questões acadêmicas, grupos voltados para os esportes. Tudo isso, de alguma forma, é o local onde Aquário se encontrará. A gente pode encontrar esse aquariano também voltado para questões de ciências, de tecnologia, de informática. Todos esses são símbolos de progresso. Claro que a gente vai encontrar o aquariano também na política, porque ele quer modificar o sistema como está, e por aí vai. De forma geral, o aquariano, a pessoa de Sol em Aquário, tem como objetivo desenvolver o Sol, a jornada dela, que vai levá-la de alguma forma a ser uma pessoa com uma certa frieza e uma certa impessoalidade. Quer dizer que a resposta emocional dessa pessoa sempre será fria? Claro que não, porque quem traz a resposta emocional é a Lua. Então, se for um aquariano com Lua em Câncer, por exemplo, vai ser um aquariano muito mais família. Então, as coisas vão sempre se entrelaçando. E por falar em Lua, quando a gente vai estudar a Lua em Aquário, a gente precisa pegar as regrinhas. A Lua geralmente vai representar aquele signo do qual você se move de forma automática. Muitas vezes, muitas pessoas são muito mais o signo da Lua do que o signo solar. O signo solar é o signo da sua jornada. O signo da Lua é o signo da sua familiaridade. Então, a resposta emocional de uma pessoa de Lua em Aquário é uma resposta emocional mais fria, mais impessoal, mais mental, mais racional. Aquário é um signo disruptivo. Aquário é um signo anti-regras. Então, o primeiro convívio dessa pessoa de Lua em Aquário foi um convívio um tanto inconvencional com a família. A ligação com essa mãe pode ter sido uma ligação onde a mãe estava presente, não está mais. A mãe dá amor, não dá mais. Então essa pessoa percebe a própria mãe como uma pessoa muito impessoal, como uma pessoa muito desligada de tempos em tempos. O objetivo é que ela compreenda que ela é essa mãe, que ela é essa pessoa. Se ela não compreende isso, ela vive a vida inteira sendo essa pessoa com maior frieza emocional, vivendo apenas a partir da Lua, sem elaborar todo o resto do mapa.
De alguma forma, a pessoa de lua em aquário precisa compreender que a mãe dela são as estrelas. A mãe da lua em aquário é o próprio universo. E o universo, as estrelas, ele é muito extenso, tá tudo muito longe. Então, quando você vai se conectar com uma pessoa de lua em aquário, a sensação é de que você está com um grande distanciamento emocional dessa pessoa. Porém, se essa pessoa aprende a viver a própria lua em aquário de uma forma como um talento, que é o objetivo aqui, que é amadurecer o signo do qual a lua se encontra, essa pessoa vai ser uma pessoa do qual ela consegue usar como talento o distanciamento emocional das questões sociais e poderá trazer uma grande colaboração para o nosso sistema, para o nosso coletivo. Então as pessoas de lua em aquário podem ser vistas como filhas do mundo. Quando a gente vai para Mercúrio em aquário, a gente entende que Mercúrio é a mente, Mercúrio é a capacidade de raciocínio. Aquário é o fora do tempo. Aquário é aquele que vai representar as questões anti-regras, é aquele que não segue uma linha como todos seguem. Então a forma dela entender e dela explicar as coisas será fora do padrão. Sempre que um planeta estiver em aquário, ele vai nos lembrar que a gente não consegue padronizar tal coisa. Por isso que uma pessoa de Mercúrio em aquário, ela pode até entender, mas do jeito dela, do jeito excêntrico dela. A mente dela funciona de forma aquariana. Quando a gente encontra Vênus em aquário, a gente vai encontrar a nossa deusa do amor vestida de aquário. Ela vai estar vestida de um signo que é completamente futurista e progressista, ou seja, os valores pessoais dessa pessoa serão diferentes dos valores da época em que ela se encontra. Enquanto todo mundo valoriza alguma coisa, ela vai valorizar alguma coisa excêntrica e diferente e muitas vezes além do tempo em que ela vive. A forma de se relacionar, também representada por Vênus no signo de Aquário, é uma forma de se relacionar onde a liberdade precisa ser extremamente incluída. Aquário é um signo impessoal, como a gente disse. Então talvez os relacionamentos de uma pessoa de Vênus em Aquário sejam muito mais bem-vindos dentro dos grupos e dentro das amizades. Quando a gente encontra Marte em Aquário, a gente vai encontrar o nosso guerreiro. Nosso guerreiro pode ser visto como a nossa autoafirmação, aquela parte que apenas nós podemos fazer. É o nosso lado mais individual e individualista de todos. Esse é o nosso Marte. No signo de Aquário, por Aquário ser um signo fora de padrões, será uma pessoa onde as ações dela serão fora do padrão vigente. Ou seja, todo mundo faz assim? Não vou fazer igual, porque eu não funciono igual a todo mundo. Esse pode ser visto como o do contra. Então é aquela pessoa onde todos seguem nessa direção e o Marte em Aquário segue na direção diferente daquela dos outros. O modo de agir dele é diferente do modo de agir dos outros. Isso pode causar estranheza, naturalmente. Mas mais uma vez falando, todo planeta que estiver no signo de Aquário vai nos lembrar que nem sempre devemos seguir os padrões. Cada um tem o seu padrão. A pessoa que tem algum planeta em Aquário, então, vai ser aquele que nos lembrará disso. O Marte em Aquário, então, é aquele que agirá de formas onde a gente não vai ter visto aquilo antes. Isso vai nos lembrar que o mundo é muito mais do que seguir apenas as mesmas regras sempre. Quando a gente encontra Júpiter em Aquário, a gente entendeu que Júpiter é o nosso sistema de crenças. Então, um Júpiter em Aquário é uma pessoa do qual o sistema de crenças dela está relacionado ao progresso. Pessoas onde a visão religiosa e filosófica estarão fora do padrão estabelecido. Ou seja, uma pessoa que vai viver uma religião do qual a maioria não vive. Uma pessoa que vai viver uma visão e um ideal para o sistema do qual a maioria não vive. Porém, Júpiter vai representar, como eu disse, o sistema de crenças, a base filosófica dessa pessoa. Estando em Aquário, é uma pessoa onde a base filosófica dela seja o progresso e o futuro. E como Júpiter vai representar que aquele signo do qual ele se encontra será abundante na vida dessa pessoa, o humanitarismo de uma pessoa de Júpiter em Aquário será muito grande, será exacerbado. Mas o objetivo de Júpiter é atuar de forma social. Seja num grupo político, num grupo religioso, a pessoa, o sistema de crenças delas e a forma como ela enxerga e expande os seus horizontes
estarão voltados para o progresso, para a tecnologia, para o futurismo. Quando encontramos Saturno no signo de Aquário, a gente vai entender que Saturno, independente do signo em que ele estiver, vai representar o chumbo. Ou seja, se Saturno está em Aquário, o signo de Aquário na vida daquela pessoa será o chumbo. É um signo do qual a pessoa precisa trabalhar diariamente, conscientemente. Caso contrário, ela sentirá que é um ponto na vida dela que precisa de mais atenção, mas do qual ela não necessariamente gostaria de dar atenção. Porque Saturno é a responsabilidade do tempo. Então, as pessoas com Saturno em Aquário podem ser pessoas com uma certa resistência para viver situações de grupo, podem ser pessoas que têm alguma ideia progressista, mas para que ela seja implementada dentro do sistema, a pessoa precisa trabalhar. A pessoa precisa trabalhar principalmente o humanitarismo e a visão coletiva, porque Aquário vai representar a necessidade de se unir a outras pessoas para se colocar aquela ideia em prática. Uma pessoa de Saturno em Aquário também, ela pode ter dificuldade de aceitar o signo de Aquário em si mesma. Ela vai ter dificuldade de aceitar o diferente, o excêntrico, o estranho nela mesma. Porém, assim como todo signo em que Saturno se encontra, aquele signo é um signo de grande potencial para a pessoa, do qual ela pode transformá-la até mesmo na sua profissão. Então, uma ideia muito inovadora, a longuíssimo prazo, pode ser colocada como uma profissão do qual a pessoa se sentirá que tem grande estabilidade dentro do sistema. Mas para isso, todo dia um pouco, porque Saturno é o tempo. Quando a gente encontra Urano, a gente vai entender que, por se tratar de um planeta transpessoal, o signo do qual ele se encontrar vai ser um signo compartilhado por um grande número de pessoas. Portanto, é um signo impessoal. O signo do qual Urano estiver vai ser um signo onde as pessoas estarão conectadas à mente universal voltada para os temas daquele signo. Por exemplo, agora nós estamos desde 2018 até 2025 com Urano em Touro. Então, as pessoas que estiverem nascendo nesse período terão a conexão com a mente universal voltadas para os temas do signo de Touro. Serão essas pessoas que reformularão todo o sistema financeiro do nosso mundo. Serão as pessoas que implementarão as novas formas de lidar com os recursos da Terra. Inovação Urano e Terra Touro. Porém, Urano, representante dessa mente universal, estará localizado em alguma das casas no nosso mapa. Então a gente vai relacionar a casa com o signo. Se Urano está na casa 7, Urano está na casa de Libra. Então vai ser um Urano que vai trabalhar dentro dos assuntos de Libra de forma original, conectado com essa mente universal, trazendo disrupções e inovação. E por fim, quando a gente encontra o ascendente em Aquário, do qual eu já falei extensamente, o signo ascendente ele sempre será o signo do qual a gente precisa se conscientizar por completo durante a nossa vida, porque a manifestação do signo ascendente é a manifestação de todo o nosso mapa por completo. Então você precisa se reconhecer como Aquário ao longo da sua vida, se o seu ascendente for em Aquário, e o mesmo serve para qualquer outro ascendente. Enfim, para poder a gente estudar um planeta num signo, a gente vai estudar o planeta, depois estuda o signo e depois vai juntando o simbolismo que eles podem representar. E a interpretação sempre será extremamente expansiva, porque um símbolo não pode ser preenchido por completo. Então, cada Mercúrio em Aquário, por exemplo, manifestará Mercúrio em Aquário de uma maneira diferente, apesar de virem do mesmo núcleo simbólico. Enfim, à medida que você for ilustrando o seu mapa, ilustrando a sua própria vida, você vai adquirindo uma grande segurança para poder se mover com objetividade. Agora a gente está na reta final para o signo de Aquário. Vamos logo finalizar mais essa temporada.